Olá para você, meu querido aluno do segundão! Finalmente a aula de Sociologia saiu. Essa aula é muito interessante, vai fazer vocês entenderem muitos processos políticos que acontecem dentro dos partidos, tá? E por que alguns partidos se dizem conservadores, enquanto outros partidos se dizem populares, né? Qual que é a diferença entre um partido popular e um partido conservador? Até que ponto o partido conservador não tem uma massa, ou seja, uma grande quantidade de população a seu favor, e até que ponto essa população de fato está sendo representada por essa pauta. Tudo isso é tema de estudo dessa aula, tá bom? Que é uma aula ampla, vai ser dividida em duas aulas, tá? Essa aula é sobre partidos políticos e eleições. Pega aí o caderno, pega o cafezinho, inclusive meu cafezinho já tá quase pronto. Eu vou lá pegar ele rapidinho e já volto. Pois bem, então, continuando, meus queridos, já coloquei o meu cafezinho para passar ali. Bom, é o seguinte, galera. A gente vai entender algumas terminologias da política que explicam, inclusive, momentos históricos que a gente está vivendo agora, tá? Antes de começar a falar sobre política, eu quero falar sobre o Machado de Assis, pois ele foi um dos poucos autores de sua época, né, que viveu entre o século XIX e o século XX, e viu, né, a transformação do Brasil em república. Ele foi um dos poucos que abordou aí a política, assim como Lima Barreto também na época fez essa abordagem. Curiosamente, dois autores negros, né? Como a gente pode perceber bem na história do Brasil, a politização da população negra quase sempre implicou numa visão crítica da sua sociedade, uma vez que a sociedade que eles viviam era hegemonicamente branca. E eu vou explicar por quê, tá? Inclusive, o Machado de Assis, por muito tempo as pessoas acharam que ele era branco. Porque as fotos históricas, elas vão passando tempo, né? A fotografia, ela vai desbotando. Então, literalmente, o que é preto na foto vai embranquecendo. E o que é branco vai escurecendo. É como se a foto virasse o negativo dela. Então, as pessoas olham para a foto do Machado de Assis, que até o próprio terno dele tá meio embranquecido, né? E a pele dele foi embranquecida e acho que aquela era a cor da pele dele. A gente que é historiador sabe muito bem que um arquivo histórico como a fotografia tende sim a se modificar ao longo do tempo. E sim, o Machado de Assis era preto, ele era negro, ele não era uma pessoa branca, ele passava longe de ser branco. Ele não era nem um preto de pele clara, ele era preto retinto. Logo, o que a gente vai ver aqui, né? Inclusive eu coloquei no slide de vocês uma foto comparativa, né? A foto histórica versus uma foto restaurada dele, tá? E aí eu vou fazer a leitura rapidamente da parte do livro A Sereníssima República, tá? Que ele explica os partidos políticos, genialmente. Então vamos lá. Não basta associá-las, era preciso dar-lhes um governo idôneo. Hesitei na escolha. Muitos atuais pareciam-me bons, alguns excelentes, outros tinham contra si o existirem. Explico-me, uma forma vigente de governo fica exposta em comparações que poderiam amesquinhá-la. Era-me preciso ou achar uma forma nova ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente, adotei o segundo alvitre, e nada me pareceu mais acertado do que uma república, à maneira de Veneza, o mesmo molde, ou até mesmo o epíteto. Obsoleto, sem nenhuma analogia, em suas feições gerais, em qualquer outro governo vivo, cabia-lhe a vantagem de um mecanismo complicado. Era o que era de meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade. E aí ele faz uma sociedade de aracnídeos, vai se ligando, como se partido político fossem tipos de aranhas diferentes. Gosto disso? Claro que não, porque tem um certo medo, mas aqui tá legal, tá interessante. Uns entendem que a aranha deve fazer a teia com os fios retos. É o partido retilíneo. Outros pensam ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos. É o partido curvíneo. Há um terceiro, curvilíneo. Há um terceiro partido misto e central com esse postulado. As teias devem ser urdidas em fios retos e fios curtos. É o partido reto-curvilíneo. Finalmente, uma quarta divisão política, o partido anti-reto-curvilíneo, que fez uma tábua rasa de todos os princípios litigantes e propôs o uso de teias urdidas de ar, obra transparente e leve, que não há linhas de espécie alguma, como se fossem teias ideológicas, né? Muito louco. E aí, galera, iniciando aí nossa aula,
A gente vai começar com a explicação sobre, né, no terceiro slide aqui, partidos e eleições, como surgem os partidos. Os partidos surgem das necessidades das classes sociais. São necessidades diferentes, por isso que são partidos diferentes. Vocês nunca vão ver partidos que defendem projetos de nação de uma classe diferente da outra falando a mesma língua, sabe? Ou um partido está sendo sabotado, ou o outro, basicamente, está impondo seu projeto para uma classe social, tá? É o que a gente chama de corrupção ideológica, porque é a mesma coisa que eu pensar um partido abolicionista, que é a favor do fim da escravidão, e um partido de escravocrata, né, que promove a escravidão. Como que eles iam dialogar? São classes sociais diferentes, cada uma lida com sua condição de maneira diferente, beleza? Então, continuando, da mesma maneira também a partido... Desculpa, gente. A exemplo disso, muitos partidos formados pelas massas são representação da insatisfação dessa massa diante de um governo. Então a gente tem um partido de oposição. Esse partido de oposição é um partido de oposição ao governo. E aí pode ser tanto de direita quanto de esquerda. Um exemplo, um partido de oposição ao governo, né, dos bolcheviques durante a Revolução Russa foi um partido de oposição ao projeto bolchevique. A partir do momento que os bolcheviques se tornaram a vanguarda política da época, né, eles se tornaram, esses partidos aí que eram da burguesia, se tornaram oposição a eles. Então, inicialmente, os bolcheviques eram a maior oposição, eles tomam o poder, e aí a oposição vem dos partidos contrários aos ideais dos trabalhadores da União Soviética ali, tá? Então, há, da mesma maneira, partidos conservadores para manter o status quo. Lembrando que status quo é o estado atual das coisas. Como as coisas estão hoje, né? Quais são os níveis de privilégios ou desigualdade social. Então, esses partidos são para defender isso. E não surpreende que eles vão defender pautas que para muitos são retrógradas, né? São os partidos relacionados às forças que se mantêm no poder. Então, no próximo slide, são os partidos na história. Ah, uma coisa muito importante. Pessoal, um partido criado por uma massa é muito diferente de um partido criado por uma elite. Primeiro que o partido criado pela elite pode ser criado do dia para a noite, que foi o caso do PSL em 2018, que literalmente a elite brasileira criou do dia para a noite o PSL para eleger o Bolsonaro, né? E conseguiu, porque eles têm um grande capital financeiro e eles conseguiram investir pesado em propaganda, né, antipetista, assim como eles conseguiram investir pesado na criação de notícias falsas que influenciaram muito no pensamento das pessoas, mas claro que haviam pessoas insatisfeitas com o PT que votaram a favor do PSL também. Muitas delas que acreditavam que seria o fim da corrupção, né? Logo se surpreenderam com os casos de corrupção e acabaram abandonando o barco, né? Se arrependendo do voto. Há os que mantêm ainda essa linha mais ligada ao Bolsonaro, porque não há arrependimento e sim uma ligação ideológica com o que o Bolsonaro representa, tá? E aí, galera, um partido de massa que nem o PT é outros 500. Eu não tô aqui para elogiar nem nada, nenhum partido. É uma visão cirúrgica do que são esses partidos. O PT se formou a partir de grandes greves e grandes manifestações sociais que ligaram o Brasil de fora a fora. Então não é um partido que qualquer um vai seduzir e trazer para si. Porque o PT foi um partido que se construiu pela manifestação das massas, foi um partido que se construiu vamos dizer assim, né? Pelas manifestações dessas massas. É claro que hoje o PT, ele tem outra configuração em comparação à história dele, mas isso mantém uma base muito firme no PT, que a gente não pode subestimar, a gente tem que comentar. Então, essa base firme do PT é porque é um partido ligado às massas. Então, são pessoas que dificilmente vão sair dessa trincheira política. Diferente desses partidos burgueses, que são partidos que, como eu disse, podem ser criados do dia para a noite. Então, para você sair do partido, né? Agora, para você ser uma pessoa que, sei lá, se filiou no PT nos anos 80, na época que o PT ainda era extremamente de esquerda, que tinha ideais políticos voltados para a sociedade civil, para você é outra relação com o partido. Não é essa relação de usar o partido para simplesmente ter um objetivo cumprido e simplesmente sair. Para essas pessoas, o partido representa a história delas. Entende? É outra relação com o partido político. E representa o projeto político que eles querem no governo, né? Eu vou dar outro exemplo. Pessoas que não ficaram satisfeitas
com o projeto político do PT, porque ele acabou fazendo uma espécie de conciliamento de classes, né? Ele acabou obedecendo a projetos burgueses que eles diziam que não iam obedecer. Essas pessoas saíram do PT e fundaram o PSOL, porque, outra vez, eles se relacionam com o partido a partir das suas concepções políticas, econômicas, com as demandas sociais que eles acreditam. Então, mesmo quando se o partido sai da base do que sustentou o partido, parte dessa base vai sair do partido e formar outro que tem mais a ver, que é o caso aí, no caso do PSOL, que foi dessa galera que saiu do PT e formou o PSOL, tá bom? Isso é um exemplo, tá? Só pra vocês entenderem como que é a dissidência desses partidos, né? E por que existe diferença, sim, entre partidos formados por setores populares, movimentos sociais, o caso do PCB. O PCB surgiu dos anarquistas que promoveram as principais greves e primeiros sindicatos da história do Brasil e que viram uma necessidade de organização partidária. Logo, esses comunistas que vão formar o PCB tinham uma relação histórica com esse partido. Então é muito diferente de você estar no partido só para ser eleito, que foi o caso do PSL e Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro até saiu do PSL, né? Porque depois de eleito já não havia mais necessidade de estar naquele grupo, certo? Ainda mais que ele teve conflitos, né, com pessoas dentro do PSL. Então, os partidos na história vão surgir mais ou menos no século XIX, justamente por essa necessidade de política para massa, industrialização, galera. Industrializou as cidades, aumentou o contingente populacional, agora não bastava ter políticos simplesmente. Tinha que ter políticos que dialogavam com essa massa, uma vez que essas massas já estavam se dialogando com movimentos sociais. Então os conservadores vão usar os partidos para poder ter um diálogo com a massa. Enquanto, olha só que vamos lá, direita política usa os partidos para dialogar com o povo. A população, por sua vez, usa os partidos para dialogar com o Estado. Tá? Então, é uma inversão. Aqui a gente tem trabalhadores na esquerda política, né, que vão tentar dialogar com o Estado para emancipação dessa população. Na direita, a gente tem uma elite que precisa dialogar com o povo numa linguagem simples, numa linguagem mais popular, para estabelecer o seu poder político e que tem recursos econômicos para isso, tá? Então, é isso aí. Continuando, né? Em outras palavras, alguns partidos, né, a participação popular está no voto, que é o caso desses partidos que eu dei de exemplo da direita, por exemplo. Enquanto para outros, a participação popular é atuando no partido. E aí a gente vai entrar na discussão do que é hegemonia e do que é poder. Hegemonia significa um controle absoluto sobre uma nação. Uma parte disso como gentrificação política. Sabe o que significa gentrificação? Gentrificação é quando você toma um território que era um território popular ou que pertencia a uma etnia, transforma esse território num negócio capitalista ou num negócio ligado a uma elite econômica e política e valoriza esse território a partir da retirada de pessoas populares desse território, da elitização desse território. E aí você vai transformando os territórios da sociedade em espaços públicos de uma elite. Isso é gentrificação, tá? Um exemplo disso. Tem algumas comunidades do Rio de Janeiro que os bairros mais ricos do Rio se localizaram em cima de demolições forçadas dessas comunidades, expulsão de pessoas dessa comunidade, porque geograficamente é um local de vista muito bonita, então eles tratam a vida dessas pessoas que moram na comunidade há anos como se não fosse nada. Um exemplo também de gentrificação é o caso de Israel e Palestina, que Israel impôs um domínio sobre a Palestina. E nessa imposição, eles tiraram palestinos das suas próprias casas, né? Para poder ocupar esse espaço, né? Para vocês terem uma ideia do que se trata, tá bom? E é interessante, porque ao mesmo tempo na sociedade que a gentrificação é naturalizada, é normal, é considerada comum, é normal um rico, assim, do nada comprar um grande espaço geográfico que não pertence a ninguém, apenas a uma comunidade que se instalou lá, e as pessoas serem simplesmente expulsas desse ambiente, perderem suas próprias casas, isso é normal, né? E não é normal uma população como o do MTST, que é um movimento social dos trabalhadores sem teto, ocupar um prédio vazio. Gente, e aí a gente vê os padrões de normalidade da nossa sociedade estão
associados culturalmente a uma ideia hegemônica. O que é essa ideia hegemônica? Se a pessoa é rica, ela tem direito a tudo. Se a pessoa é pobre, ela não tem direito nem até a própria casa. Isso é muito grave e acaba sendo um resquício dos problemas sociais que a gente herdou lá da escravidão, tá bom? Então, assim funciona o imperialismo, como eu expliquei para vocês, caso Israel e Palestina, né? Ou dos Estados Unidos ocupando o território do México, né? Essa é a ação de um país controlando politicamente o território externo e controlando também a composição dos valores políticos desse país. Sendo assim, também temos uma sociedade de classe dominante, no sentido socioeconômico, e a classe hegemônica, num sentido de plano político. Ou seja, quando eu falo de hegemonia, eu estou falando de uma elite política e econômica, de uma elite que está no poder econômico, político, que impõe os seus valores sobre uma população e que não disfarça essa imposição, porque se for preciso fazer o uso da força, ela vai fazer, né? Então, é isso. Hegemonia é uma espécie de governo autocrata, é um governo ditatorial, onde o governador não dialoga com a população. A população parece até que pertence a ele, né? E, no caso, a gente tem os partidos que são uma forma, às vezes, anti-hegemônica da sociedade civil mostrar o seu valor, da sociedade civil mostrar que ela também está interessada no poder político e que não vai deixar tão fácil assim esse poder na mão dessa hegemonia, né? Ao mesmo tempo que também tem partidos que são anti-hegemônicos, né? Por exemplo, partidos que defendem a demarcação de terras indígenas, porque não é correto a gente pensar que o nosso Brasil está acima do deles. Eles são os povos originários do Brasil. Esse território é deles. A gente tirou deles. Então nada mais justo do que eles terem um pedaço de terra garantido, né? Alguns partidos vão dialogar com essas questões dos povos indígenas. Alguns outros partidos vão ser contra, vão ser a favor de tratar os povos indígenas como povos atrasados, de maneira bem racista, né? E ainda por cima impor a eles o nosso modelo civilizatório. Gente, você já imaginou se um indígena entrasse dentro da sua casa e falasse assim: pode rasgar essa Bíblia, pode acabar com todas essas coisas que você venera culturalmente, pois o único Deus é o meu, né? E você, a partir de agora, não vai morar mais nessa casa, você vai morar numa aldeia. Não tem nem cabimento a gente pensar numa inversão dessa, né? Porque não faz sentido. Mas não faz sentido também o que fazem com os povos indígenas, ok? Então é isso, meus queridos. Vou mandar uma atividade para vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.